Graça e paz, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à igreja virtual, à igreja youtubiana. Aqui a graça não é tão de graça assim, você tem que contribuir, porque senão você fica sem graça, né? Então, graça e paz, mas a graça, já sabe, né? Graça não é de graça, senão você fica sem graça. Para você que tem preguiça de ir no domingo na igreja, para você, irmão, que é preguiçoso, né? Não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia. Você que é um irmão mais moderno, mais sofisticado, tem internet. Você não tem mais que ficar indo nas igrejas, nada disso. Agora você vem aqui, se inscreve no canal, clica em gostei nos vídeos e ajuda a igreja virtual youtubiana. Eu sou o pastor Jujuba, consagrado e honrado pelo Senhor. Uma noite eu tive a revelação, ela veio por e-mail. No e-mail dizia que eu deveria ser pastor. Deus falou comigo. Bom, irmãos, a igreja youtubiana dos versículos proibidos, dos versículos omissos, ela tem uma característica diferente das igrejas tradicionais, irmãos. Aqui nós vamos pregar, nós vamos explicar para esses ateus, para esses céticos, agnósticos, filhos do capeta, que nós não temos medo dos versículos proibidos, ocultos e omissos que não são pregados nas igrejas. Então, para começar hoje o primeiro vídeo da igreja youtubiana, nós vamos lá para Juízes, isso mesmo, pegue sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui, ó. Olha aqui, Bíblia Sagrada, Juízes capítulo 19, dos versículos 22 ao 30. O tema de hoje da nossa ministração, o tema que o Espírito Santo do Senhor enviou para mim pelo YouTube e através de e-mails também, eu recebo inspirações através do e-mail, discernimento espiritual e coragem em nome do Senhor. Esse é o tema de hoje. Então vamos lá. Para você que não conhece essa passagem, irmão, havia um homem de Deus que encontrou um outro lá, aí ele viu que o homem ia ficar lá fora, ele convidou esse homem para entrar à sua casa, como todo servo do Senhor faria, né? Então ele viu uma pessoa lá e convidou ela. E no versículo 22 diz assim, ó: estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial. Irmãos, filhos de Belial, irmãos, são filhos do capeta. São homens de Satanás. São os inimigos que querem destruir a sua vida e a minha. E é isso que a Bíblia relata. Que esses filhos de Belial cercaram a casa desse homem de Deus, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Irmãos, se você já leu a Bíblia, se você conhece a palavra do Senhor, você já sabe que a palavra conheçamos não é conhecer de trocar uma ideia. É de fazer tchaca-tchaca na buchaca. Exatamente isso. É afogar o ganso, irmão. Tchucu-tchucu. Tchucu-tchucu, ó. Fuque-fuque. Esses homens de Belial queriam ter relações sexuais homossexuais ainda. Ou seja, os homens queriam, né, encoxar no irmãozinho ali. Bom, isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Olha só o que esse homem, inspirado por Deus, esse homem de Deus, isso que eu falo, um homem de Deus. Olha o que ele fez. No versículo 23, irmão, acompanha aí, pega sua Bíblia, vamos acompanhar aí. No versículo 23, diz assim, ó: e o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Olha só, esse homem já tinha o discernimento espiritual. Ele já falou, pô, não venham fazer mal a esse homem, não façam mal a esse homem. Ele já discerniu que aqueles homens, os filhos de Belial, os inimigos nossos, irmãos, ele já discerniu que isso não era bom. Ele, através, né, do Senhor, já viu que ali não tinha flor que se cheire, né? Ou seja, tem alguma coisa errada. Mas olha só o que ele vai fazer, irmãos. Esse é o exemplo dado por homens de Deus. É isso que você tem que ter no seu coração. Aí ele diz essas palavras, irmão. O versículo 24, irmãos. O versículo 24 é o que nós devemos seguir. Veja bem. Eis que a minha filha virgem e a concubina dela tirarei para fora.
Humilhai-vos a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Olha só o que esse homem está falando, meus irmãos. Ele está dizendo o seguinte, ó, não faz nada com esse meu convidado que está aqui em casa. Pega minha filha virgem, pega a concubina e detona ela, estupra ela, faz o que você quiser, mas não faça nada com esse homem. Irmãos, depois as pessoas vêm falar que a Bíblia é machista. Isso não é machismo, isso é fé. Esse homem tinha fé. Ele acreditava que sacrificando a filha virgem dele, Deus ia, de forma miraculosa, fazer alguma coisa. Isso que é exemplo. É isso que é exemplo. Você dá a sua filha virgem para as pessoas que você nunca viu na vida. Entendeu? Aí no versículo 25 diz o seguinte: porém aqueles homens não os quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina. Naquela época, irmãos, Deus permitia ter 2, 3 mulheres, né? Porque o povo era um pouco assanhado, gostava da coisa, né? Hoje já não é assim, né? Hoje o povo já se controla mais, ninguém mais trai ninguém. Hoje em dia todo mundo tem o Espírito Santo, Jesus veio e acabou com esse problema, né? Todo mundo sabe disso. Ele a atirou para fora e eles a conheceram. Irmão, vocês já sabem o que significa conhecer. Conhecer, como eu disse, é tchaca-tchaca na buchaca. Então aqueles homens que estavam cercando a casa do irmão foram lá e estupraram essa concubina desse homem de Deus. E aqui o versículo diz até bem nítido, né? Aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva a deixaram. Ou seja, eles passaram a noite inteira fazendo tchaca-tchaca na buchaca. Então você imagina aquele bando de gente estuprando aquela mulher, sabe? Penetrando nela, abusando. Isso porque um homem de Deus teve o discernimento. É isso que eu chamo de discernimento, irmão. Se amanhã depois alguém vier na sua casa, um grupo lá, quiser conhecer alguém que está lá, algum vizinho, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que pegar a sua filha virgem, ou a concubina, hoje você não tem concubina, então pega a sua filha virgem. O homem de Deus aqui estava disposto a dar a filha virgem. Por que você não vai dar? Dá a sua filha virgem para que eles estuprem, se divirtam, né? Saciam o seu desejo carnal. E o versículo continua. Ó. E ao romper, no versículo 26. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Depois dela ter sido abusada, estuprada, espancada, né? Vocês imaginam aí o que aconteceu com ela? Ela ficou ali na porta até o dia clarear. Aí no versículo 27. E levantando-se o senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ela estava ali, praticamente morta, né? Olha só o que o homem de Deus, que tem discernimento, ele sabia que a esposa, a mulher dele foi estuprada, que ela foi violentada a noite inteira. O que ele fala? Quando ele dormiu tranquilo aquela noite, numa boa. O que ele fala quando ele levanta pela manhã? Ele abre a porta e vê lá a mulher no chão, toda arrebentada. Qual é a reação desse homem de Deus? Ele lhe disse, o versículo 28. Acompanhe aí, na sua Bíblia, ó. Bíblia. E, ó. Acompanhe aí, no versículo 28. E ele lhe disse, levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Ele viu a mulher no chão, toda arrebentada, e ele ainda fala para ela, levanta-te, vamos, levanta. Olha que homem de fé. Olha que homem fantástico. Um discernimento assim, sem palavras. Ele acreditava piamente que Deus iria, de uma forma milagrosa, proteger ela dos estupros, dos abusos. Então ele falou assim, não, levanta-te, não aconteceu nada com você. Mas não foi bem isso que aconteceu. Levanta-te e vamo-nos, porém não respondeu. Então, pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para o seu lugar. O que ele fez? Ele viu que a mulher não levantava, ele pegou ela e falou, bom, já que ela não levanta. Ele deve ter pensado, essa noite foi uma noite difícil, né? Normal. Pegou ela, pôs no jumento. E o que ele fez? No versículo 29 diz assim, ó. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo. Irmãos, cutelo é uma faca, um podão, é um objeto cortante. E pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou por todos os termos de Israel. Olha só que coisa linda. Ele pegou a concubina, está na Bíblia, irmão. Você que nunca leu esses versículos omissos, versículos proibidos, está lá. Ele pegou essa mulher
e despedaçou ela em 12 pedaços. Por que 12 pedaços? Porque haviam 12 tribos de Israel. Então havia todo um contexto espiritual por trás desse ato macabro. Não era simplesmente um ato macabro, despedaçar um ser humano em 12 pedaços, como a gente faz com bife. Não. Ele tinha um discernimento, ele sabia o que ele estava fazendo. Aí no versículo 30 diz o seguinte, ó, e sucedeu que cada um que tal via dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram à terra do Egito. Até o dia de hoje, ponderai isto no coração, considerai e falai. Então tá aqui, ó, eu estou considerando essa passagem e estou falando. Por que nunca se viu? Porque isso foi um ato de fé. Isso foi um ato de alguém que tem coração, de alguém que ama o próximo. Então, o que a gente aprende com isso? O que a gente aprende? Em primeiro lugar, machismo não existe. Ele simplesmente estava seguindo a vontade do Espírito Santo de Deus que estava dentro dele. Quando ele oferece às mulheres, ele está sendo generoso. Ele está simplesmente abrindo as portas para que essas mulheres possam ir para o céu mais cedo, irmão. Então, não é simplesmente uma brutalidade, não é simplesmente um estupro. O irmão ali pegou, despedaçou a mulher. Isso sim é um ato bíblico, é um ato maravilhoso. Maravilhoso, irmãos. Então, da próxima vez que você estiver na igreja, próxima vez que você estiver num culto, comente isso com o seu pastor. Converse com ele. Mostre para ele quem realmente são os homens de Deus. Qual que é o comportamento correto, moral, ético de se fazer? É isso que nós precisamos hoje em dia. Pessoas que leiam a Bíblia e sigam esses exemplos maravilhosos. Tá ok, meus irmãos? Essa foi a pregação de hoje. Eu desejo graça e paz a todos. Eu sou o pastor Jujuba. Se você quer contribuir com a nossa igreja youtubiana dos versículos proibidos e versículos omissos, por favor, se inscreva no nosso canal, clique em gostei, para que a palavra do Senhor seja difundida. É esse o objetivo, difundir a palavra do Senhor. Esse é o nosso propósito. Vamos seguir o exemplo aí desse homem de Deus. Permitiu a sua concubina ser estuprada, permitiu ela ser morta, e ao final das contas, ele fez um ato maravilhoso, despedaçou a mulher em 12 e espalhou por todo Israel. Tá ok, meus irmãos? Graça e paz. Até a próxima pregação e até o próximo vídeo. Paz e graça.